Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical deste terceiro trimestre, onde nos fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós comentamos as 3 primeiras lições, estamos agora na 4ª lição maravilhosa, aonde temos a continuidade do texto que nós lemos na lição passada, ou da história da lição passada, daquele momento em que Elias se encontra com Acabe, e agora Elias e os profetas de Baal e de Azera, não é? Então vamos para essa maravilhosa lição. Eu conto com você para você compartilhar esse comentário, certo? Também se inscrever. Se você está pela primeira vez aqui no nosso canal, você se inscreve aí e clica no sino, e tudo que nós postarmos, certo? Você vai receber automaticamente, vai ser identificado, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus por você estar nos acompanhando. Tenho encontrado irmãos que têm comentado sobre este comentário que nós fazemos, e só temos de agradecer a Deus pela vossa vida, e é bom saber que estamos contribuindo, certo, para o nosso crescimento espiritual, e também o crescimento também do conhecimento da Sagrada Escritura. Estamos de posse de mais uma lição, e o título é Elias e os profetas de Baal e de Azera, certo? E eu peço a você também que compartilhe com mais alguém, certo? O texto áureo da nossa lição está baseado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que nos fala: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Vamos aqui contar um pouco essa história. Vamos lá também. A verdade prática nos diz o seguinte: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Somente pelo texto áureo e pela verdade prática, você vai ver em que o comentarista vai também voltar, vamos estar falando sobre o pecado da idolatria, certo? Vamos lá, a leitura diária diz o seguinte: na segunda-feira, em Salmo 37, 18 e 19, Deus cuida dos seus filhos e não os deixa desamparados. Na terça-feira, Salmo 7, versículo 9, Deus conhece a sinceridade do coração dos seus filhos. A quarta lição, da quarta-feira, Isaías 42 e 8, o único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Na quinta-feira, Êxodo 20, versículo 3 e 4, o Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele. E na sexta-feira, Salmo 145, versos 14 ao 18, Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldades. E no sábado, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, quem serve a Deus de coração compreende que há um só Deus e que tudo pertence a Ele. Então, essa é a leitura que nós fazemos diariamente, recomendado pelo comentarista, pela nossa lição. A leitura bíblica em classe está baseada em 1 Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, depois o 26, 29, 30, 38, 39, depois capítulo 19, versículo 8 ao 14. Aí você lê aí esse texto,
certo? Para que você possa entender melhor a história em que nós iremos comentar. É muito bom nós estarmos por dentro das histórias dos heróis da fé. Isso nos dá uma facilidade, certo? Nós comentarmos até o Novo Testamento, porque os irmãos estão vendo aí no Novo Testamento, os irmãos vendo no Novo Testamento, os apóstolos sempre se referindo, certo? O que Deus fez no passado, não é isso? Então, completa, né? Outro ponto aqui, o objetivo geral da nossa lição: revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. Você tem de fazer o aluno entender que Deus opera milagres através de nós. Não é isso? Basta nós estarmos à sua disposição. E a Bíblia Sagrada diz para o que for útil, não é? Neste trabalho. Objetivos específicos: salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e expor as fragilidades do ser humano. Então, leve ao teu aluno a entender que no objetivo geral, certo? Deus, ele nos usa para operar milagres. O milagre de Deus é através dos seus servos, mas também não deixe o seu aluno alheio, certo? E faça ele entender que nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos, ou nós somos frágil. Por isso que precisamos do auxílio de Deus, da intervenção divina. Vamos para o comentário? O comentário está dividido em 3 pontos muito importantes, onde nós vamos estar comentando neste momento. A introdução nos fala sobre o profeta Elias, é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Precisamos entender, primeiro, em termos da biografia de Elias, nós não temos muito comentário, certo? Porque Elias surge de repente, no meio de uma geração pecadora, de uma geração envolvida com idolatria por causa do seu chefe maior, por causa do rei. Observamos em que surge Elias de repente. Para os irmãos terem uma ideia e para os irmãos entender, os irmãos vão ver que até a cidade onde Elias morava, você vai ver que no mapa tem lá um ponto, porque ela aparece quando se fala de Elias, mas é uma cidade, a cidade de Tisbe, não tinha muito algo que atraísse. Eu gosto muito do comentário desse escritor aqui, de Charles Swindoll, certo? E você pode adquirir este livro aqui, olha. Esse livro aqui, Elias, um homem de heroísmo e humildade. Se você puder adquirir esse livro, é uma série de heróis da fé, da editora Mundo Cristão, de Charles Swindoll, um escritor muito conceituado, e esse escritor aqui nos traz um pouco sobre Elias, e passamos a entender, através deste comentário, exatamente a personalidade, o temperamento de Elias. Ele surge de repente, mas observamos diante de um rei duro, aonde tinha perdido, apesar da sua dureza, ele tinha perdido o controle da situação, certo? Porque casou com uma mulher, e comentamos isso a lição passada, casou com uma mulher aonde pertencia a outra linhagem, e nós observamos em que Jezabel era o poder por trás do trono, não é isso? Então ela tinha uma influência muito grande. Então observamos em que Elias vai surgir nesse cenário de idolatria
Elias vai surgir nesse cenário de adoração ao Deus estranho, que foi trazida por Jezabel, certo? Tinha Baal e Azera. Azera era a padroeira da cidade e Baal, o padroeiro. Baal, aquele que manda chuva, segundo eles, que manda relâmpago, certo? E Azera, que é a terra, então cai a chuva e a terra, ela produz. Então, esse é o espetáculo que nós temos, certo? Dentro dessa história. E nós observamos em que aí, dentro de uma geração corrompida, dentro de uma geração idólatra, que vai surgir este profeta durão. Porque para aquela situação tinha de ter um profeta, certo? Neste quilate, Elias o tisbita. Era um homem que não tinha papa na língua, não é isso? Ele era um homem grosseiro, segundo Charles Swindoll diz, que depois que ele entrega a mensagem, Deus conduz ele para o ribeiro de Querite. E o ribeiro de Querite quer dizer ser cortado ao meio, não é isso? E o Charles Swindoll nos traz um comentário maravilhoso, quando nos fala que muitas vezes Deus precisa tirar algo de nós, que não agrada a Deus, não é isso? Então, ele aproveita aí esse gancho aí e fala sobre algumas coisas em que Deus precisava tirar de Elias, e Elias ter total confiança em Deus. Depois que Elias sai do Querite, a Bíblia Sagrada nos diz, por não chover, porque vimos na lição passada uma mensagem de Elias, Deus manda ele para a entrada de uma cidade que está lá uma viúva. E Deus disse, eu já preparei uma viúva para tomar conta de você. E Elias sai por ali, encontra realmente uma viúva apanhando alguns pedacinhos de lenha, e Elias pede água, ela vai buscar água, Elias diz, traz também algo para eu comer, que eu estou com fome. Ele disse, olha, a água com toda essa seca ainda ia conseguir para ti, mas eu estou aqui apanhando aqui alguns pouquinhos de lenha, e vou fazer um bolo aqui, e tá ali meu filho, nós vamos comer e esperar a morte, porque não tem mais nada para comer. Estamos vivendo em uma calamidade. E a Bíblia Sagrada nos diz que Elias dá uma palavra profética, abençoando, e diz assim, olha, faz primeiro um bolo pequeno para mim. Importante, né? Deus, ele nos abençoa, mas antes ele prova a nossa fé. E Deus estava provando a fé da viúva, quando diz o seguinte, faz um bolo pequeno para mim, depois volta e faz para ti, para o teu filho, porque assim diz o Senhor, da farinha, da panela, a farinha não vai se acabar, e o azeite não vai faltar na botija. A mulher pega a palavra, confia na palavra de Elias, vai lá, olha, tem farinha, tem azeite, e eles comeram ali por muitos dias. Mas Deus tinha um trabalho específico para Elias fazer. Deus queria mostrar ao povo, certo, que ele é o único Deus. E para isso, Elias se apresenta agora a Acabe. É aí onde nós encontramos o primeiro ponto que nos fala, o desafio no Monte Carmelo, o zelo de Elias e o pôs diante de um confronto, certo? O zelo de Elias para com Deus põe eles diante de um confronto. E nós observamos, amados, em que a apostasia, ela estava em crescimento no meio do povo, a falta de liderança espiritual, vimos isso na lição passada, isso porque Acabe já estava desviado de Deus faz tempo. Não esquece que nós falamos na lição passada em que foi um rei em que assumiu um reinado dentro de uma dinastia que estava ocorrendo, certo? Sobre sucessões de traição, de assassinato, né? Então era um povo que não temia Deus, mas nem por causa da situação eles se voltaram para Deus. Então observamos em que a liderança espiritual estaca zero.
E eu venho dizendo aos amados irmãos que quando o homem tem um declínio espiritual, então para vir um declínio social, declínio moral, declínio financeiro ou econômico e declínio militar, isso é questão de tempo. Porque tudo, amados, na nossa vida está relacionado, certo? Temos de estar bem com o Senhor nosso Deus, que tem o controle sobre todas as coisas. Então, observamos em que a liderança espiritual do rei Acabe estaca zero. Observamos também que, e outros que lhe antecederam, essa dinastia aí em que vinha surgindo. Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus a quem serve, viu-se na condição de lançar um desafio. Ele se apresenta a Acabe, manda juntar os profetas de Baal, os profetas e sacerdotes de Azera, cerca de uns 850 homens, e Elias só? Eu creio que não. Era Elias e mais um que era Deus. Aí eu te pergunto, quem é que pode com essa dupla? Meu prezado irmão, olhe, aqueles que conhecem a Deus não está só. Você não está só em meio às adversidades da vida. Você não está só mesmo em que o mundo esteja ao avesso. Você não está só. Se você conhece o Deus Todo-Poderoso, creia verdadeiramente que na hora certa Ele se levantará ao teu favor. Você não está só. É você e mais um que é Deus. Ninguém pode com essa dupla. Você é mais do que vencedor. Observamos em que, em meio àquela situação, Elias chama exatamente a responsabilidade para si. O que nos chama a atenção é que Elias mostra esse zelo chamando para o confronto, para provar que só existe um Deus, que Baal não era Deus, que Azera não é Deus, que outras obras de homem não são deuses, certo? Só existe um, e esse é o Deus que tem o comando sobre todas as coisas. Elias usa uma expressão, e eu quero chamar a atenção, até porque o comentarista também chama a atenção. Ele diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias, o povo estava confuso. Existia aqui três plateias: os adoradores de Baal, os que estavam em dúvida se servia a Deus ou agradava ao rei, e os adoradores de Azera. E eu quero colocar aqui mais um que vivia a sua neutralidade. Eu não quero me comprometer. Esse aí é o pior que tem. Eu não quero me comprometer. No reino de Deus não existe neutralidade, amados. Ou é ou não é. Ou confia em Deus ou não confia. Ou serve a Deus ou não serve. Ou está à disposição de Deus ou não está. Mas no reino de Deus não existe neutralidade. Está lembrado do que Jesus Cristo falou com respeito ao coração do homem, do valente? Não existe neutralidade. Quem não é por nós é contra. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Observamos, amado, que essa palavra cochear está em dúvida. Está exatamente em duas posições. E precisamos ter cuidado. O comentarista aqui nos traz aqui um comentário sobre esse cochear entre dois pensamentos. Como é triste ver o dilema de um povo que Deus constituiu como seu povo nessa situação confusa.
nessa situação duvidosa, né? Sem defender exatamente a vontade de Deus. Glória a Deus. Observamos, meus amados irmãos, que Elias, ele se aproxima do povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O profeta leva o povo a refletir sobre a posição em que eles estavam. Quando cocheareis, né? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. No reino de Deus não existe neutralidade. Ou estamos à disposição do reino, ou não estamos. Precisamos, amados, levar isso para os nossos alunos, a chamar ele para a responsabilidade. Não é isso? O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Jezabel, tendo a liberdade de Acabe, conseguiu entronizar na mente do povo, porque atingiu a mente do homem. Conseguiu entronizar na mente do homem exatamente que Deus Jeová não era Deus. E outros serviam aos deuses Baal e Azera por conveniência. Não é isso? Para agradar o rei e dizer assim: eu não quero me comprometer, né? Eu tenho minha família e tal, não quero me comprometer. Sempre tem pessoas assim que não gostam de dar a cara a tapa. O problema de não saber a quem adorar. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com idolatria. Amados, olha, precisamos, e a lição vai estar falando, porque esse foi o grande mal de Israel, foi esquecer de Deus. Foi exatamente dividir a adoração. Foi exatamente dividir o servir, agradar a dois senhores. Observamos em que a situação de Israel, certo, estava se apegando em obras feitas por mãos humanas. Veja como é que diz aqui o comentarista. Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando tão ignorante quanto eles próprios. Então observamos em que esse trabalho ele é tão forte, em que envolve os homens atingindo a sua mente, certo? Porque o ser humano procura se apegar em algumas coisas. Por isso que precisamos, amados, estar em constante oração, meditação na palavra de Deus. Por quê? Porque esse é o caminho que nos faz chegar mais perto de Deus, e quem está mais perto de Deus passa a conhecer mais ao Senhor. Quando nos distanciamos de Deus, nós perdemos o contato e perdemos exatamente essa figura importante na nossa vida, que é a pessoa bendita do Senhor nosso Deus. Está lembrado quando Malaquias encerra, certo, as suas profecias, e Deus entra em silêncio e passa 400 anos? Isaías, vendo essa situação, Isaías chega a dizer que ele surgiu do meio de uma terra seca. Esse foi exatamente o ambiente que Cristo nasceu. Por quê? Porque o povo não ouvia mais a voz de Deus e não conhecia mais ao Senhor. O povo aqui de Israel espiritualmente estava seco.
estava estéril, tinha se afastado de Deus. E quem se afasta de Deus procura se apegar a qualquer coisa, menos Deus. Se apega a dinheiro, se apega a imagem, se apega às pessoas, se apega a objetos, mas a Bíblia Sagrada nos diz que a nossa confiança está no Senhor, e só ao Senhor nosso Deus nós devemos adorar. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físico, somente imagem de escultura, não. Pois podem estar camuflados no coração do homem, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Eu não sei se os irmãos estão lembrados que no comentário passado eu falei o seguinte: tem muita gente que diz assim, fulano é meu ídolo, certo? Está no coração. Você precisa tirar isso do coração. Só existe um Deus, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o Deus Jeová, é o único e o verdadeiro Deus. Aqui Israel teve um grande prejuízo. O desafio do fogo. Elias tinha a certeza que Deus era com ele, e por isso propôs esse desafio. Amados, você vai ver Elias lançando o desafio e como é montado aquele cenário. Primeiro Elias disse, vocês são muitos, então vocês fazem e clama de manhã até o meio-dia, é o espaço de vocês. Mas você vai ver que os sacerdotes de Baal e de Azera, eles começam agora, ele monta o altar, coloca parte do animal sobre a lenha e começa a gritar, responde-nos Baal, né? E eles amputavam seus membros. Olha aqui, Baal, é por tua causa, responde-nos. Eles gritavam, eles manquejavam. Veja que anarquia. Eles pulavam sobre o altar, né? Se você nunca viu um momento de humor na Bíblia Sagrada, começa a descrever essa ação aqui. Começa a descrever, certo? Esse tipo de adoração. Pulando em cima do altar, quebrando o altar, sapateando em cima do altar, né? E cortando os seus membros, amputando os seus membros, certo? Derramando sangue sobre o altar. Pense numa anarquia. O momento foi tão sério que Elias não suportou e começou a sorrir. Desculpe, começou a zombar. E ele começa a dizer, clame mais alto. Talvez ele esteja viajando. Talvez ele esteja atendendo outra pessoa. E Elias vai muito pesado quando ele diz, talvez ele esteja atendendo às suas necessidades. Atender a necessidade, Elias está dizendo, talvez ele esteja no banheiro celestial. Talvez ele esteja no banheiro celestial. Talvez ele ainda vai se limpar para atender vocês. Ou talvez ainda vai tomar banho para atender vocês. Mas quando chegou ao meio-dia, eles viram que não havia som, não havia fogo, resposta nenhuma. Porque Baal tem cabeça, mas não pensa. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Tem nariz, mas não cheira. É obra da invenção de homem. E Deus queria mostrar isso aos israelitas. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Elias chama novamente a responsabilidade para si, quando ele diz, chegai-vos a mim. Aí você vai ver algo que você só encontra neste momento que ele está enfrentando os profetas de Baal.
observa o altar do Senhor que está quebrado. Altar quebrado, amados, fala que o homem não tem intimidade com Deus. Altar quebrado fala de aliança quebrada. Altar quebrado fala exatamente de afastamento da presença de Deus. Amados, precisamos entender uma coisa, ou precisamos não esquecer, não podemos esquecer de uma coisa, das palavras de Jesus Cristo, quando ele disse: sem mim, nada podeis fazer. E essa história, amado, por gentileza, e essa história que Deus é um super amor e não olha para mais nada, isso é conversa, amados. A Bíblia Sagrada nos diz: segui a paz com todos e a santificação, porque se eu não seguir isso, eu não vejo ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então precisamos entender esta verdade, que não se apresenta ao Senhor nosso Deus de todo jeito. Deus fala com Malaquias, e Malaquias fala ao sacerdote, e diz: vocês que traz animais cego, coxo, manco, aleijado, apresenta esse animal ao vosso governador, e vê se ele não vai te punir. Ele nem receber vocês recebe, e agora vocês querem apresentar a Deus de todo jeito? Elias olha o altar do Senhor que está quebrado, e Elias agora conserta o altar do Senhor. Por gentileza, talvez você esteja passando por momentos tão difíceis, e muitas vezes precisa tirar algo que está na tua vida para Deus te responder. Porque tem coisas que bloqueiam as bênçãos de Deus na nossa vida. Qual é ela, pastor? Idolatria. Idolatria. Vamos para a lição, que as horas correm. Elias observa o altar do Senhor que está quebrado, levanta o altar, pega a lenha, coloca sobre a lenha, coloca sobre o altar, pega a outra parte do novilho, coloca sobre a lenha. Mas Elias vai fazer algo que você não vai ver ninguém mais fazendo. Cava um rego ao redor do altar. Traga água. Meu amigo, talvez você esteja dizendo assim: pastor, estava numa seca. Aonde é que eles foram arrumar água? Estava perto do mar Mediterrâneo. Eles desciam, buscavam água, e Elias disse: não coloque no rego não, molhe o altar. Maravilha, amados. Colocou, encheu o rego de água, o altar estava ensopado, a lenha molhada, o novilho molhado. E aí é onde vamos entrar no segundo ponto, os preparativos de Elias, que nós acabamos de falar. Agora, uma oração confiante. Se nós pedimos a Deus, duvidando em nosso coração, nada recebemos. Mas se pedimos confiando em Deus, certamente a vitória chegará. O milagre acontecerá. Jesus Cristo disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, crede que já recebeste. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam e provam que ainda não viu. Elias faz uma oração simples. Não precisou aquela ladainha. Não precisou aquela conversa comprida, aquela reza, palavra repetida. Não precisou nada disso. Elias sabia o que estava fazendo, a quem estava clamando, e estava certo que Deus responderia. O Deus que cerrou o céu e não choveu mais, nem orvalho caiu. O Deus que mandou a seca, era o Deus agora que iria mandar fogo. Olha lá. Elias
ele faz todo o preparativo e diz o comentarista, a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Passaram 12 horas gritando, nada aconteceu. Elias queria mostrar que para Deus responder não precisava nada daquilo, nada daquela cerimônia. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Senhor a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que, pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Responde, Senhor, com fogo. Vamos lá aqui. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erguido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo para que este povo conheça que tu és o único Deus. A Bíblia Sagrada nos diz quando Elias orou, olha, queimou as pedras, queimou, como é que diz aqui? É o texto áureo. O texto áureo diz assim, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, as pedras, e a lenha, e as pedras, olha lá, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Pedra, holocausto, que é a parte do carneiro, saiu consumindo tudo. E o terceiro subponto do segundo ponto diz, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele. Aquela plateia que estava cocheando, ele começa a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados, precisamos levar para os nossos alunos, para os nossos irmãos, novos convertidos, aluno da escola bíblica dominical, que só existe um Deus e que Ele nos responde, que nós somos seus servos, que devemos estar à disposição dEle para que o milagre possa acontecer. Agora, vamos aqui ver aqui no terceiro subponto, os feitos e exaustão do profeta. Amados, muitas vezes no altar nós pregamos, estamos cheios de Deus, poção de Deus em que até mesmo você fica admirado com você mesmo. Mas muitas vezes quando sai dali, precisamos entender que esta comunhão, que esta intimidade, que esta confiança precisa permanecer, a nossa confiança em Deus. Existem momentos da nossa vida que nos sentimos só. Existe momento da nossa vida que muitas vezes até nos frustramos com certas circunstâncias da vida. Mas precisamos entender que há um Deus dos céus que peleja as nossas pelejas. Nós não estamos aqui tratando de super-heróis. Isso é mentira, super-heróis. Nunca existiu nem nunca vai existir. Super-homem nunca existiu nem nunca vai existir. Estamos falando de um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Estamos falando de um homem em que tinha sua confiança em Deus, mas também tinha uma vida de fragilidade emocional, física, até por conta do esgotamento que Elias estava tendo. Observe, Elias entrega uma mensagem,
Deus manda sair, vai para o ribeiro viver só. Somente no viver só, amado, já traz uma solidão, um isolamento. É bem verdade que Deus mandou comida, tinha água, mas ele estava só. E o homem não é uma ilha para viver isolado. Elias viveu só. Depois vai para a casa de uma mulher que não tinha nada. Tinha de acontecer um milagre para ele e a mulher se manter. Deus queria também cuidar da mulher, mas isso caiu sobre os ombros de Elias. Vai para Acabe. Acabe o chama de perturbador. Perturbador é aquele que vem trazer a calamidade, o caos para o povo. Elias, sofrendo todo esse impacto, depois sai, desafia 850 profetas e sacerdote. Depois que ele vence, ele elimina esses profetas e sacerdotes de Azera. Isso os faz e chama esgotamento físico, emocional, e precisamos ter cuidado com outro esgotamento chamado esgotamento espiritual. Eu vou te recomendar aqui esse livro, olha, de Malcolm Smith, maravilhoso, Esgotamento Espiritual, certo? Onde mostra como alguns pastores fracassaram na trajetória porque não atinaram para certos pontos da vida. Somos seres humanos. Somos sujeitos às mesmas paixões. Não somos super-heróis. Às vezes corremos. Olha, eu estou bem ciente. Desde as 3h30 que eu estou acordado aqui. Orando. Vai para a igreja atender os irmãos. Volta para casa para o almoço. Dá uma olhada nas construções, nos trabalhos de construção da igreja, acompanhar os trabalhos. Quando não é isso, à tarde, estou nos aniversários do ciclo de oração. Eu estou ciente. Então, tem momento que eu preciso me retirar para descansar a mente, o corpo, certo? Demorar um pouco mais na cama para descansar o corpo físico. Fazer uma higiene mental, porque não somos super-heróis. Elias veio de uma rotina. Veja a situação de Elias. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer, a lição vai nos dizer, Elias em Horebe. Tem gente que diz assim, quem ora não faz nada. Vai passar 30 minutos de oração. E depois você vem com essa conversa. Elias estava esgotado emocionalmente, fisicamente e espiritualmente de tanto milagre que estava ocorrendo. Veja só, os feitos e exaustão do profeta, nós já falamos, certo? A resposta de Deus, ou o pedido para morrer. Tudo isso Elias estava, amados. Você obreiro da casa de Deus, nós não somos super-heróis. Você ovelha da casa de Deus, não queira fazer o teu pastor, pensar que o teu pastor é um super-homem. Veio agora a mensagem de Jezabel e diz, assim me faça o Deus, se amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez com meus profetas e meus sacerdotes, eu vou matar Elias. Elias correu da mulher? Não. Eu não acredito nisso. Elias estava esgotado espiritualmente. Estava esgotado emocionalmente. Estava esgotado fisicamente. A ponto de uma depressão. Que você vê que ele faz oração falando do passado. Observamos, amados, em que Elias se retira, quando recebe a mensagem, se retira. Como quer dizer assim, eu fiz tanto, Deus, na tua obra, e agora
Eu vou morrer pela mão de uma mulher? Eu vou me retirar. É melhor que tu me mates. É melhor que tu me recolhas. É melhor que tu me chames, Senhor. Somos seres humanos, amados. Precisamos entender essa verdade. Não acredito que Elias estava com medo de Jezabel. Elias estava esgotado espiritualmente. Olha, amados, eu escrevi um livro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esqueci de deixar perto de mim. Esse livro aqui, olha, Provação ou Tentação. Aí diz aqui, o que é que está acontecendo comigo? Entenda o que você está passando e como superar. E no primeiro capítulo desse livro está prefaciado pelo pastor Elianai Cabral. Certo? Pastor Elianai Cabral. E ele diz, pastor Mael, uma leitura bastante pastoral. Esse livro aqui. E logo no primeiro capítulo eu venho falando sobre a depressão na pré-adolescência. Porque os nossos adolescentes estão entrando em depressão. Que a psicologia diz que a depressão é para pessoas em que têm um alto grau de esgotamento mental, físico, somente resumindo, certo? E dando uma palavra bem simples, certo? Bem direta, certo? E porque os nossos adolescentes estão passando por isso, aí eu falo sobre isso aqui. O que é depressão, esgotamento. Muito bom esse livro aqui. Você pode encontrar na livraria do Shopping Center Recife e também aqui na nossa livraria Mensagem de Paz, por trás da nossa igreja, na Rua da Soledade, número 316. Ou você pode pedir pelo nosso WhatsApp, ou mesmo vai lá na rede social também do Instagram. Você tem lá Loja Mensagem de Paz, ou Pastor Abimael, ou arroba Pastor Abimael Flor. Você vai me encontrar lá na rede social e vai ver como pedir esse livro. E eu vou enviar para você. Muito bom esse livro, muito bom, certo? Pastor Elianai Cabral prefaciou e disse, pastor Mael, uma leitura bastante pastoral. E no final eu trago um aconselhamento pastoral, como nós podemos vencer as tribulações da vida. Elias estava com esse problema, depressão, esgotamento, certo? Aí vem a resposta de Deus. Maravilha, não? Depois de passar terremoto, vento forte, né? Depois de passar tudo isso, vem uma voz suave e diz, que fazes aqui, Elias? E Deus dá tarefa a Elias e diz, olha, o teu ministério não acabou. Meu prezado irmão, o teu ministério não acabou. Tem muita coisa para você fazer. Você que é da classe dos idosos, estimula eles com essas palavras. Deus ainda não colocou um ponto final na sua vida. Tem milagre para você realizar. Em nome de Jesus. Ou pelo nome de Jesus. Diga a este ancião, a esta anciã, tem milagre para Deus operar através de você. Vamos lá? Para nós encerrarmos. Elias ungiu Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Tem trabalho para você. Em meio a esta calamidade, a esse esgotamento, Deus conta com você. Deus conta com você. Não desista. Tem trabalho para você. Aí temos aqui algum ponto pedagógico. Você lê para melhor atrair, se aproximar do aluno. Tem aqui o reparar o altar, cochear sobre subsídio teológico. Muito bom, certo? E ele conclui dizendo, a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça,
o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Que Deus continue te abençoando, tenha uma excelente escola bíblica dominical e leve o melhor para o seu aluno, em o nome de Jesus. Compartilha com mais alguém, convida mais alguém a se inscrever em nosso canal e que as bênçãos de Deus continuem pairadas sobre a tua vida. Na próxima semana traremos mais um comentário, que é a quinta lição, falando sobre o reinado de Acasias. A paz do Senhor Jesus, uma excelente escola para todos nós.